Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Pode tomar assento. Aleluia. Esse texto é poderoso, né, irmãos? Glórias a Deus. É uma leitura que traz uma reflexão muito interessante para as nossas vidas. Eu me peguei meditando essa semana nessa passagem e algumas coisas nos chamam a atenção. Nós levamos as nossas vidas, temos os nossos problemas, temos os nossos afazeres, mas eu digo para vocês que as nossas vidas não diferem em nada da vida das pessoas que viveram na época de Cristo. Eu estou falando nas questões de princípios. Hoje nós vemos pessoas, passando lutas, passando dificuldades, passando provações, e naquela época também haviam pessoas passando lutas, dificuldades e passando provações. Não havia muita coisa que diferenciasse a atitude de algumas pessoas ao negar a Cristo, ao se afastar de Deus. É a mesma atitude das pessoas que hoje também negam a Cristo e também se afastam de Deus. Do mesmo modo também, da mesma forma como as pessoas procuravam entregar as suas vidas e se jogavam aos pés do Senhor Jesus, também nos nossos dias as pessoas assim também o fazem. Muda-se algumas coisas. Hoje nós temos mais tecnologias, em muitas coisas nós temos mais facilidades. Isso são algumas coisas que podem diferenciar as épocas, mas os princípios, o decorrer e o
desenrolar das coisas nas vidas das pessoas não é muito diferente do que eu e você vivemos e passamos nos nossos dias. Aqui nós vemos um relato muito interessante. Quando nós pegamos para ler o contexto, que é muito importante, nós estamos estruturados e baseados no contexto para podermos entender a situação. Como que Jesus chega em casa e de repente uma multidão aparece na casa dele? Não foi por acaso. A Bíblia vai dizer, no Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que ele é muito rápido, ele é muito vivo. Então ele já vai dizer que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele já começa falando do batismo de Jesus, fala pouco sobre João. E ele já entra falando e narrando alguns milagres de Jesus Cristo. E nós vamos chegar no capítulo 1. Você vai ver que Jesus, depois que ele termina de ser batizado, ele vai chamar alguns para serem seus discípulos e depois ele sai a pregar. Você vai ver que um pouco antes, João Batista vinha preparando o caminho de Jesus. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus é batizado para nos deixar o exemplo e depois ele começa a pregar. E a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem diferente? Não. Aqui em Marcos ele vai dizer que Jesus também saiu a pregar e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo diz para eles: aceitem as boas novas chegaram até vocês. Que boas novas é essa? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O que isso tem a ver? Deixa eu te falar uma coisa. Antes não tinha uma palavra como essa. O pecado que faz a separação entre a humanidade e Deus sempre foi um muro, sempre foi uma barreira, mas agora havia uma mensagem diferente, uma mensagem que colocava fim a esta maldição na humanidade, naqueles que crescem o quê? O perdão do pecado. Não havia antes disso uma mensagem que pudesse impactar tanto as pessoas. E aqui é o seguinte: o mais importante não é a cura da enfermidade, o mais importante não foram os milagres, os fenômenos naturais que foram feitos milagrosamente por Cristo. Não, a questão aqui não é a ressurreição dos mortos, a questão está na mensagem. Aquilo que Cristo pregava e era confirmado por sinais e maravilhas. A mensagem chega e Cristo prega a mensagem. Você vai ver que os discípulos chamavam ele: o povo está te procurando, e ele dizia: não, eu não posso ficar só aqui, eu preciso de ir para as cidades vizinhas, porque lá eles têm que ouvir também a minha pregação, porque para isso eu fui enviado, para poder trazer a mensagem das boas novas. E nesse percorrer de pregar a palavra e levar a mensagem, Cristo se compadecia de paralíticos, se compadecia de leprosos, pessoas que estavam endemoniadas, começavam a ser curadas, as pessoas libertas dos espíritos malignos, e todos ficavam atônitos. O que é isso que está acontecendo? Eles nunca tinham visto nada parecido. Jesus estava um dia pregando na sinagoga, ensinando, na verdade, na sinagoga, e as pessoas se maravilhavam porque a forma como ele ensinava era com autoridade. Diferente dos escribas, dos fariseus, os mestres da lei que estavam ali, ele ensinava diferente, e ali estava um homem que estava possuído. E me chama a atenção é que o espírito maligno, o reconhecendo, começa a dizer: eu sei que tu és o Filho de Deus. Jesus manda ele calar a boca e o expulsa. Em diversas ocasiões, Jesus expulsa o demônio e não deixa nem eles falar. Algumas ocasiões, os demônios o adoravam.
Está escrito. Aqui o sentido da adoração é o reconhecimento de que ali está o Deus Todo-Poderoso, Criador do mundo. Aleluia, meus irmãos. Quantas pessoas nos nossos dias não conseguem compreender, não conseguem entender isso, e às vezes chegam diante da presença, diante de uma reunião como essa, e às vezes não conseguem abrir a sua boca para glorificar aquele que é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Eu não tenho que sentir um arrepio, eu não tenho que ver anjo, eu não tenho que ver bola de fogo, eu tenho que adorar Ele, porque eu sei que Ele está sentado no trono. Eu não preciso, você não precisa de ver um paralítico ressuscitar, e Deus ressuscita até os dias de hoje. Você não precisa de ver o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Ele faz essas coisas até o dia de hoje, mas a nossa fé é maior do que isso. Aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar, nunca tinham visto nada parecido, e essas coisas para eles eram maravilhosas, embora eles ainda tinham dificuldades para poder entender o que estava acontecendo, principalmente da parte dos religiosos. É por isso que Jesus, quando conversa com aquela mulher samaritana, ele vai dizer para ela que Deus não estava à procura, e aqui eu estou parafraseando, tá? Deus não estava à procura de religiosos, Deus estava à procura de verdadeiros adoradores que adorassem ao Pai em espírito e verdade. Aquela mulher estava preocupada com o lugar da adoração, se o lugar ia ser no Monte Gerazim, ou se o lugar da adoração era em Jerusalém, no templo. E Jesus vai dizer, nem no monte e nem no templo, preste atenção, nem no monte e nem no templo, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Isso não quer dizer que a igreja não vai se reunir para poder cultuar a Deus. Isso é tradição entre a igreja. Os cristãos sempre se reuniram para cultuar, e quando eles se reuniam, um tinha louvor, o outro tinha uma revelação, o outro tinha um testemunho, o outro tinha uma palavra, e a igreja se auto-edificava. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Às vezes nós estamos tão preocupados, e às vezes as pessoas ficam preocupadas com aparência, ficam preocupados com eloquência, com técnicas de oratória, com técnicas de canto. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está preocupado com nada disso. Então quer dizer que não tem que dar o melhor. Dê o seu melhor para Deus. Se você puder fazer uma faculdade de canto, faça. Se você puder fazer uma faculdade de teologia, ser doutor, faça. Mas não é isso que te aproxima de Deus. Não é isso que faz com que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um dia eu fui a um culto, já tem bastante tempo isso. Eu estava lá em Barra Mansa, fui participar de um culto, era um culto de irmãs. Eu sentado lá, eu ainda estava estudando no seminário naquela época, eu sou bem acelerado. E de repente deram uma oportunidade para uma irmã pregar. E a irmã veio na maior simplicidade pregar. Meus irmãos, a mulher era analfabeta. Sabia ler alguém, ela pediu para alguém ler a Bíblia para ela. Isso não quer dizer que ela não conhecia a Bíblia, ela conhecia de ouvir. Então ela chamou alguém para ler em tal passagem para ela, e a pessoa foi ali, fez a leitura, e parecia que só tinha eu e aquela mulher dentro da igreja. Não houve ali recursos de retórica, de oratória, não teve ali hermenêutica, exegese. Estou dizendo que não precise ter, mas para Deus operar, meus irmãos, quando Ele quer falar, Ele fala. Pode usar um doutor, pode usar uma pessoa simples, ou até mesmo uma criança. Deus fala. Mas aqueles doutores da lei, eles estavam ali cauterizados. Se não for um doutor, se não for um príncipe da sinagoga, se não for alguém entendido da lei, qual é a autoridade que esse camarada tem? Eles duvidavam de Jesus Cristo. Mas a multidão ouvia falar de Jesus com outros ouvidos. Quem é esse aí?
Bem, eu ouvi falar que em tal lugar ele curou um leproso, em tal lugar ele expulsou demônios, em tal lugar ele multiplicou pães, em outro lugar ele transformou a água em vinho, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Ele fez, ele aconteceu. Então a multidão não apareceu ali por acaso. Havia uma história pregressa e as pessoas comentavam sobre o que estava havendo. As pessoas sempre comentam. Uns comentam para o bem, outros comentam para falar mal, mas sempre vão falar. Os fariseus com certeza falavam mal. Nós temos que armar uma emboscada para ele, nós temos que armar uma forma de poder pegar ele e prendê-lo, ou até mesmo acusá-lo para que ele seja condenado à morte. E havia um povo que estava sedento e carente, que queria ir até Cristo para poder ter os seus problemas solucionados, para ter um alívio. Vocês imaginem aquela mulher do fluxo de sangue que há tantos e tantos anos estava sofrendo. A Bíblia vai dizer que ela já tinha perdido todos os seus bens. Ela rompeu a multidão e tocou em Cristo. Uma mulher judia tocar num homem, ela podia ser até apedrejada por isso. Ela foi e tocou. Aleluia. E a vida dela foi transformada. Então eu estou dizendo isso a vocês para que vocês entendam um pouco do que estava acontecendo. Cristo saiu a pregar, ele volta para Cafarnaum. Cafarnaum era ali onde Cristo passava a maior parte do seu tempo. E ele ficava ali. Cafarnaum era uma cidade pesqueira, costeira. E quando as multidões ouviram falar, que Jesus estava na cidade, então foram todos para lá. Foram aqueles que queriam ter algum alívio, foram aqueles que queriam ouvir uma nova mensagem, uma pregação de boas novas, e foram também aqueles que queriam ir ali para armar uma cilada para ele. Estavam todos ali. Fariseus, mestres da lei, estavam assentados, a multidão naquela casa. Imagina, uma casa simples, não era uma mansão, mas a casa estava lotada, em volta da casa estava cheio. E Jesus estava lhes ensinando a palavra. Até que acontece algo de extraordinário. E aqui nós aprendemos algumas lições. A Bíblia vai dizer que alguns homens vinham trazendo um paralítico. Um amigo deles, que era paralítico há muitos anos. Então eles vieram, porque ouviram falar que Jesus operava milagres, eles vinham trazendo ele para levar até Cristo. Mas quando eles chegam na casa, não tinha como chegar perto. Estava lotado. Aqui eu já começo aprendendo uma coisa. Aprenda a diversificar as suas estratégias. O primeiro plano daqueles homens era o quê? Vamos chegar lá, vamos entrar na casa, vamos colocar ele diante de Jesus. Mas quando eles chegaram lá, não tinha condições de fazer isso. Então o que eles pensaram? Não tem jeito. Nós tentamos, viemos até aqui, não tem nem como chegar lá, está lotado isso aí. Vamos ver se a gente marca numa outra oportunidade e vamos voltar para casa. Foi isso? Não. Nós temos que aprender com isso. Porque às vezes nós damos com a cara na porta. Às vezes as coisas, nós traçamos planos e as coisas às vezes não acontecem da forma como nós imaginamos. Quantos de nós não passamos por isso? Em diversas situações e circunstâncias. No final das contas, nós vamos entender que Deus está sempre testando a nossa fé. O testar a fé não é porque Deus não saiba, é para que nós venhamos a saber. É para que haja uma edificação nas nossas vidas. Deus sabe de todas as coisas. Aqueles homens, então, viram que não dava a primeira alternativa. Vamos fazer algo diferente. O que dá para fazer? Vamos subir no telhado. Subiram no telhado, fizeram um buraco. Descobriram ali
baixaram aquele homem pela maca e colocaram ele na frente de Jesus. Foi o mais fácil? Irmãos, não foi o caminho mais fácil. Deixa eu dizer uma coisa que Deus está dizendo para a gente. Nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes o caminho vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas o resultado, aleluia. Glórias a Deus. E nós não precisamos nos preocupar com o resultado, porque isso aí é com Deus. O negócio é chegar na presença de Jesus. E aqui eu aprendo uma outra coisa. Preste atenção aqui. Como é bom ter amigos, né? Quando eu digo amigos, eu não me refiro a amigos de copo, amigo de botequim, amigo de balada. Eu não me refiro a amigos que estão com a gente só na hora que o dinheiro está entrando. Não, eu me refiro aos amigos dos momentos difíceis. Quem quer ser amigo de um paralítico? O que esse paralítico tem para oferecer? Hoje alguém poderia dizer assim, mas o paralítico hoje pode conseguir dar entrada no lousa, né, no auxílio do governo, e ter alguma coisa. Naquela época não tinha nada. As pessoas dependiam da ajuda da família, ou então eram colocados na rua para poder pedir esmola. Era isso ou morrer de fome. Então nós podemos presumir que esse homem tinha amigos. E como nós estamos precisando disso, de amigos que nos levem para perto de Deus, não que nos afastem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é um estranho ao nosso convívio de relacionamento íntimo, de amizade, parentela, família, que vai fazer-nos errar o caminho ou vai nos incentivar a errar o caminho, não. São as pessoas próximas, não são os estranhos. Você pode ver uma pessoa que é viciada em drogas, ele começou a usar as drogas por causa do incentivo de um amigo. Alguém que começou a beber, começou incentivado por um parente ou por um amigo, entre aspas. Então preste bem atenção, porque há algumas amizades que na verdade nós não podemos chamar de amizade. São pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, que são pessoas que não nos aproximam de Deus. Dessas pessoas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que prezar por amizades como essa que esse homem paralítico tinha. Pessoas desinteressadas. Isso é provado pelo contexto cultural, porque nós sabemos que aquele homem não tinha nada para oferecer. E eles mesmo assim foram e levaram. Hoje nós achamos que nós precisamos de um carro melhor, de uma casa boa, precisamos de um celular de último modelo, precisamos de um jeito de ganhar dinheiro, mas na verdade o que nós estamos precisando é de boas amizades, bons relacionamentos que nos aproximem ainda mais de Deus, que nos levem até a presença dEle. Os doutores da lei estavam sentados diante de Jesus Cristo e eles duvidavam. Aqueles homens que levaram esse paralítico até a presença de Jesus Cristo, eu duvido que eles tinham 10% do conhecimento que nós temos. Eles ouviram falar que um profeta estava curando e que Deus estava operando através desse homem, e isso foi o suficiente para eles irem até a presença de Jesus. E não se deixaram vencer pela multidão, não se deixaram vencer pela barreira, pela dificuldade. Aleluia. Eu volto a frisar, nem sempre o caminho mais fácil, nem sempre é o caminho mais fácil, muitas vezes é o caminho mais difícil. Quando aquele homem é baixado até a presença de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo a fé deles. Às vezes eu falo a vocês que Deus é muito detalhista. Às vezes nós precisamos prestar atenção nas vírgulas, nos pontos, porque
coisa interessante. Jesus vendo a fé deles. Meus irmãos, Deus está nos observando o tempo todo. Deus conhece a nossa fé. Não pense você que você dobra o seu joelho e você ora e as suas orações passam desapercebidas diante de Deus. Não, não passa, porque Deus conhece a nossa fé. Deus tem o conhecimento, Ele sabe como é o nosso coração. Ele olha para aqueles homens e Ele vê aquela fé que é demonstrada numa atitude linda. Linda. Jesus, vendo a fé deles, vira para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. A mensagem que Jesus está trazendo, a boa nova do Evangelho, é justamente isso. É o perdão dos pecados. Não é isso que Cristo pregava? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A boa nova é essa. Antes não tinha jeito, mas agora tem. Agora tem. Mas aqui nós podemos tirar alguns outros ensinamentos daqui. Como, por exemplo, quando Cristo fala, Ele não fala à toa. Ele não fala à toa. E aqui nós vemos a divindade de Jesus Cristo, mais uma vez, aparecendo, sendo demonstrada para nós. Porque quando Ele diz isso, os teus pecados estão perdoados, na mesma hora, no pensamento, ali os doutores da lei começaram a matutar, a arrazoar dentro de si mesmo, dizendo: esse homem está blasfemando, porque ninguém tem poder para perdoar pecados a não ser o próprio Deus. Na dúvida deles, nessa declaração interna no pensamento, eles acabaram reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Pois o que aconteceu foi justamente isso. Quem é que tem poder para perdoar pecados, a não ser Deus? Quem é esse homem? Jesus, conhecendo os pensamentos deles, não sabia. Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu o íntimo e os pensamentos daqueles homens que estavam ali do lado dele. E ele virou para eles e disse assim: por que vocês estão arrazoando no íntimo de vocês, dizendo ser blasfêmia, eu dizer que os pecados estão perdoados? O que é mais fácil dizer para este homem: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua cama ou a tua maca e anda? Olha, as duas afirmações são impossíveis do ponto de vista teológico. São impossíveis para os homens, tanto perdoar o pecado, quanto curar uma pessoa paralítica e fazer ele levantar e andar. Jesus estava dizendo para eles: só Deus tem o poder de perdoar e só Deus tem o poder de operar o milagre. Para que vocês saibam quem é que está diante da presença de vocês, eu digo para esse homem: levanta e anda, tome a tua cama e vai para a sua casa. Aleluia! Foi o que Jesus disse para aqueles que estavam ali. Na presença de vocês está o Filho do Homem, o próprio Deus, aquele que tem poder tanto de perdoar pecados quanto de operar milagres e fazer maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas então ficaram maravilhadas. Eu fico imaginando a cara dos doutores da lei diante de uma situação como essa, porque eles não conseguiram. Eles mesmos disseram: só Deus tem o poder de perdoar pecados, só Deus tem o poder de operar milagres. E o milagre foi feito diante deles. Aleluia. O milagre foi feito diante daqueles que foram levar aquele homem ali, porque Jesus viu a fé deles. Nem que eles estivessem olhando do telhado, mas eles estavam ali, foram até a presença e não desistiram. Irmãos, não importa como, o que
nós aprendemos aqui, o importante é chegar na presença de Jesus. É estar na presença do Mestre. Aleluia. Os doutores da lei não podem fazer nada. Os homens naturais não podem fazer nada, mas Cristo, Ele é o que pode operar o milagre. Ele é o que ainda cura. Ele é o que ainda opera maravilhas. Ele é aquele que ainda liberta. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que dá os dons para a sua igreja. Ele é aquele que observa a nossa fé. Quando nós dobramos os nossos joelhos para poder orar, quantas lágrimas você derrama. Deixa eu dizer uma coisa, você talvez não esteja trilhando por um caminho fácil, talvez você esteja passando pelo caminho mais difícil, mas a sua fé está sendo observada por Ele. Glórias a Deus. Mais cedo ou mais tarde, a nossa hora vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, Deus nos dará a vitória, Deus nos dará a recompensa por todo o nosso labor. Irmãos, fiquem firmes. Ainda que nós não venhamos a ver e a receber recompensas na vida material, pode ter certeza que lá na glória, aleluia, as mansões celestiais estão preparadas. O tesouro eterno, o galardão, a coroa da justiça. Irmãos, aleluia, nós não temos nada com esse mundo. Nós podemos pedir a Deus e podemos batalhar, mas a nossa esperança, ela está na glória. Aleluia. Aquelas pessoas diante disso tudo, diante de uma situação difícil, diante de uma demonstração tão grande do poder de Deus, aquelas pessoas então ficaram atônitas. E eles então glorificavam a Deus. Depois vocês buscam a referência em Mateus, buscam a referência em Lucas, onde ele vai dizer que as pessoas que estavam ali presentes glorificavam a Deus e diziam: o que é isso que nós acabamos de ver? Nunca houve uma situação semelhante a essa. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos a ficar firmes na presença de Deus, nos nossos propósitos, nas dificuldades ainda mais, porque quando estamos passando por lutas e privações e dificuldades, significa que o Senhor está provando a nossa fé, mas nós não estamos sozinhos. Deus está olhando por nós, Ele está acompanhando tudo. Aleluia. E mais cedo ou mais tarde, nós encontraremos com Ele de uma vez por todas, em nome de Jesus. Deus abençoe a amada igreja e que o Espírito Santo possa continuar falando ao coração de cada um.